Boa noite a todos. Agora me resta falar um pouquinho a respeito do que a Patrícia e a Fabiana falaram, só que do lado e do aspecto biológico. Então, nós vamos falar um pouco a respeito do que significa a aprendizagem com os aspectos bioneurológicos. Então, antes da gente chegar exatamente nesses aspectos, a pergunta que se faz, o que é aprender, né? Então, nós nascemos realmente com uma série de informações ao nosso redor. Além disso, nós sabemos hoje que a nossa geração e a geração dos nossos estudantes talvez sejam as que mais são bombardeadas pelas informações. Só que aprender não significa apenas tomar conhecimento ou mesmo estar próximos a informações. É necessário que essa informação ela seja registrada, ela seja armazenada. E além de ser armazenada e registrada, essas informações elas precisam ser evocadas. E, portanto, elas precisam estar retidas na memória. Então, aprender significa adquirir aprendizado, significa gravar o que foi aprendido. Além disso, como eu disse há pouco, é necessário que nós tenhamos a recordação, porque não adianta nada a gente aprender se nós não recordarmos da informação que nós tivemos. Então, a memória é a nossa chave, né? É o nosso ponto-chave. Então, quando nós falamos em memória, nós falamos exatamente em aquisição, evocação e confirmação daquelas memórias que foram, daquelas informações que foram aprendidas. E aí a pergunta é, onde e como isso acontece, né? Então, eu vou pedir licença aí aos docentes da área de saúde que conhecem bastante a respeito desses locais, de onde e como, mas eu vou dar uma explicação um pouquinho mais aprofundada aos professores que estão relacionados com as outras áreas sem ser a área de saúde, tá? Então, onde seria o sistema nervoso, tá? E o sistema nervoso, por sua vez, ele é constituído por unidades funcionais, que nós chamamos de neurônios. Esses neurônios, eles formam redes de conexão. Então, para cada função do nosso organismo, eu tenho circuitos neuronais, que são uma sequência de neurônios interligados. Mas será que eles estão totalmente conectados? Como é que se dá esse processo? Na verdade, esse processo ocorre através de dois mecanismos muito simples. São os impulsos nervosos, que é um mecanismo eletroquímico, e as sinapses, que também corresponde a mecanismos químicos. Então, quando nós temos, por exemplo, né, aí na tela, um neurônio, nós vamos ver que o neurônio ele vai ser constituído por um corpo. Esse corpo, vocês podem ver que apresenta aí um círculo azul, né, que corresponde ao núcleo neuronal. Esse núcleo neuronal ele vai apresentar o DNA, que controla toda a célula. E nesse corpo nós temos prolongamentos. Um prolongamento único, longo, que nós chamamos de axônio. E é esse axônio que vai se ligar ao outro neurônio. Então, nós temos o corpo, dele parte um axônio, que seria um prolongamento longo, e do corpo nós temos também prolongamentos curtos, que recebem impulsos de outros neurônios. Então, a sequência é prolongamentos curtos, chamados dendritos, corpo neuronal e axônio, e assim sucessivamente nós vamos tendo a ligação. Então, sempre o final de um axônio neuronal se liga aos dendritos de outro neurônio. E aí, no neurônio em si, acontece o processo de impulso, que nada mais é do que corrente elétrica, mediada por compostos químicos. Acontece que
de um neurônio para outro, esses impulsos, eles são transmitidos através de sinapses, que são compostos químicos. Esses compostos químicos passam de um neurônio para o outro e aí, então, nós temos as transmissões nervosas. Um pouco complicado, mas eu espero que vocês tenham entendido. Muito bem. Todos os mecanismos nervosos funcionam a partir de formação de impulsos e sinapses. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito das memórias, né? Então, hoje nós temos aí uma série de definições de memórias, mas nós vamos adotar aqui 4 memórias que são classicamente estudadas. A memória de trabalho ou a memória de curto prazo, como a Fabi comentou há pouco. Nós temos as memórias procedurais, memórias semânticas e as memórias episódicas. Quando nós falamos em memórias semânticas, episódicas e procedurais, são memórias que nós chamamos de longo prazo, ou seja, memórias que podem ficar armazenadas nos nossos compartimentos neuronais, vamos dizer assim, por um longo período, horas, dias, meses, anos ou até mesmo durante a nossa vida. Então, as procedurais ou de procedimentos são memórias que vão definir a capacidade das nossas habilidades motoras, por exemplo. Muitos de nós podemos fazer exercício e aí depois a gente para e fala assim, nossa, nós temos uma memória motora. Ou então, quando nós nascemos, nós vamos aprendendo a nos movimentar. A gente aprende a sentar, depois a gente engatinha, a gente anda, corre, enfim. E essas memórias, elas vão se traduzindo numa memória motora. Além das nossas memórias, como a Patrícia falou, nós temos os hábitos, as nossas memórias culturais, que são definidas pelo contexto onde vivemos. Então, essas memórias são memórias consideradas procedurais ou procedimentais. Nós temos ainda as memórias semânticas ou memórias gerais, que definem o significado e não sabemos exatamente quando foram adquiridas. Nós sabemos as 4 operações matemáticas, nós sabemos, por exemplo, pontuação, acentuação, mas a gente não lembra quando é mesmo que foi a primeira vez que nós aprendemos as contas de matemática, ou mesmo o que é oração, orações subordinadas, sim, coordenadas, subordinadas, como a Patrícia aqui agora falou para mim, né? Então, na verdade, essas informações todas são aprendidas em algum momento da nossa vida, mas elas ficaram esquecidas. No entanto, elas se tornaram também automatizadas. E nós temos as episódicas ou autobiográficas. Essas memórias nós sabemos como ninguém. Nós sabemos porque se trata da nossa vida, se trata do contexto desde o momento em que nós nascemos, eu diria até desde quando estamos no útero das nossas mães. Então, nós vamos adquirindo essas memórias e elas vão contando a nossa história. Quando a Patrícia nos diz que nós somos um indivíduo histórico, de fato, elas precisam ser registradas e fazem parte do indivíduo. Então, nós temos aqui as memórias procedurais, são chamadas de implícitas também. Por que elas são implícitas? Porque elas estão num processo de semiconsciência. Eu automatizei de tal forma esse tipo de memória que eu posso sair da minha casa, vir até aqui a Unifeob e sem prestar atenção exatamente no caminho em que eu estou percorrendo. Isso significa o quê? Significa que eu automatizei aquele caminho que eu faço todos os dias. Fazia, porque agora, né? Durante esse ano, nós tivemos que mudar a nossa rotina. Então, essas são as memórias implícitas. Além das memórias implícitas, nós temos, aí considerando as semânticas e as episódicas como memórias explícitas. O que significa isso? Significa que elas são conscientes. Nós temos memórias que ficam guardadas na nossa consciência e que nós podemos recobrar à medida que necessitamos. Então, elas são claras à medida que nós fazemos a sua evocação dos processos fisiológicos. Bom,
Então, agora nós precisamos saber onde tudo isso acontece. Porque se só tem dois mecanismos cerebrais, que é impulso nervoso e sinapse, o que diferencia um mecanismo do outro, né? O que é memória de curto prazo, o que é memória procedural, semântica e etc. É exatamente os locais. Então, antes que a gente parta para esses locais, é importante dizer aqui na figura que nós temos regiões cerebrais que apresentam classificações, e essa é uma delas, que diz que essa parte, né, do cérebro reptiliano é considerada como a área mais antiga do nosso cérebro. E ela guarda aí alguns elementos instintivos, juntamente com um sistema límbico tão falado pela Fabiana, e que nós vamos reforçar essa ideia também. Além disso, nós temos o neocórtex, que é a área mais recente do nosso cérebro. E aí, pela figura ao lado, nós podemos ver, né, que a nossa massa cinzenta não passa de uma faixa muito estreita de algumas camadas neuronais. E exatamente a correlação entre o nosso cérebro mais antigo e o nosso cérebro mais recente que define que podemos guardar na memória os símbolos, a cultura, a linguagem, que a Patrícia tanto falou no início. Então, nós temos aqui memória de trabalho. A Fabi falou bastante da memória de trabalho. Quando nós tomamos conhecimento de um determinado assunto, né, nós temos a memória de curto prazo. Isso não significa que nós aprendemos, significa apenas que nós temos uma memória que vai servir para nos contextualizar daquele momento em que estamos. Então, quando nós estamos falando com os nossos estudantes, fazendo uma contextualização, nós estamos, na verdade, trabalhando com essa memória de curto prazo. Ela também serve para nos determinar a sequência dos fatos da nossa vida. Então, quando nós levantamos, nós sabemos exatamente a sequência de atividades que vamos fazer naquele momento, e isso serve para nos definir. Então, esse tipo de memória é chamada de ultra rápida. E aí, elas geralmente acontecem nessa parte aqui da frente, que a gente chama de pré-frontal, e junto com uma outra área chamada de órbito frontal. Essas duas áreas, elas estão diretamente relacionadas com áreas que nós vamos falar já já, que a Fabi comentou a respeito do sistema límbico. Então, quais são as áreas gerais que estão relacionadas? Nós temos aí o lobo parietal, né, que na estrela amarela corresponde à região dos órgãos sensoriais. Nós temos a amígdala, tão falada, que nós vamos falar um pouquinho, e aí todo mundo fala assim, mas eu tirei as minhas amígdalas. Não, ninguém tira as amígdalas, porque as amígdalas estão no centro do nosso cérebro. Fazem parte do nosso, da nossa percepção emocional. Fazem parte dos nossos comportamentos de preservação, fazem parte dos nossos comportamentos sexuais, né, da nossa sexualidade. Então, tirar a amígdala não é uma boa. Então, quando a gente faz uma cirurgia de amígdala, né, Patrícia? Patrícia está rindo, tirando sarro de mim aqui. Nós estamos falando de uma retirada de tonsilas. Tá? Então, mas como ficou consagrado pelo uso, tudo bem, vamos deixar essa história de lado, ok? E aí nós temos o hipocampo, que é essa estrutura cor-de-rosa, né? Que é o nosso gerenciador daquelas memórias a longo prazo. Então, olha lá, frontal aqui na frente, memória a curto prazo, lá no centro do cérebro, junto com a amígdala, encostadinha, e os dois têm uma relação muito íntima e, portanto, têm conexões nervosas ligando uma estrutura a outra. Nós temos o hipocampo, que é o nosso gerenciador de memórias a longo prazo. E aí, vamos puxar pela memória. Quem que é mesmo a longo prazo? Procedurais, semânticas e episódicas, tá? E aí nós temos os núcleos da base, né? Quem que são os núcleos da base? São essas estruturas que vocês estão vendo em azul.
e elas servem para a cognição. A Fabi falou da cognição, né? O que é cognição? A cognição são diversas estruturas, como essas que eu estou mostrando, que são ativadas ao mesmo tempo, no momento em que eu preciso resgatar um comportamento relativo a uma informação. Então, se eu disser assim, está entrando um leão por essa porta, ou então está entrando um leão pela sua porta, e o que você faz? A ideia é você tomar uma atitude. Então, a informação é o leão. Se nós não soubéssemos culturalmente que o leão é perigoso, simplesmente a gente ia falar, nossa, olha, um animal. Mas como a gente sabe que ele é perigoso, nós vamos reunir a informação de que ele é perigoso, e aí essa informação está armazenada na nossa memória de longo prazo, que é a nossa memória cultural. E aí, então, nós vamos ter que acionar um controle motor para tomar uma medida. Ou seja, sair correndo. Então, na verdade, os núcleos da base, eles são aquele regente, aquele maestro que vai organizar e acionar as estruturas cerebrais para realizar o que a gente também conhece como controle motor, ou seja, controle dos nossos músculos para que haja movimento. E o cerebelo, que é responsável pela nossa coordenação motora. Então, vejam que ativar esses mecanismos todos, essas estruturas todas estão relacionadas com algum tipo de memória que é importante. Então, nós temos aí alguns neuroquímicos, né, que participam das sinapses, desses circuitos nervosos que estão localizados aí em todos esses órgãos. Que são, né, os principais são serotonina, dopamina, noradrenalina e adrenalina, né? Então, todos eles, na dose certa, vão definir memória a longo prazo e, portanto, aprendizagem, tá? E aí onde tudo começa, né? Tudo começa com o sistema sensorial. E a Paty falou da Anne Sullivan, não é isso? E aí a Anne Sullivan, que não enxergava, que não conseguia... Olha, eu estou rindo por causa da Patrícia, gente, desculpa. Mas não dá para ser séria com essa pessoa. Então, a Anne Sullivan, que ela não enxergava, ela não tinha percepção auditiva, e ela não conseguia se manifestar, ela tinha parte do seu sistema sensorial prejudicado, ou seja, ela precisava de alguém que conseguisse elementos para fazer com que ela se manifestasse. Então, nós nos manifestamos a partir de informações que recebemos do nosso meio. E o nosso meio se conecta com o nosso sistema nervoso através do sistema sensorial. Então, quando as pessoas perdem a capacidade desse contexto, automaticamente perde-se a informação do meio. Então, nós temos aí, né, o esquilinho lá da Era do Gelo cheirando tudo. Né? Por quê? Porque ele quer buscar informação, o que está acontecendo nesse meio, o que está acontecendo conosco, para que assim a gente possa resgatar na nossa memória as melhores reações e, consequentemente, estarmos num status de forma mais assertiva, vamos dizer assim, né? Então, aí nós temos, de novo, falando um pouquinho do sistema límbico, que ele é super importante, e aí nós temos nesse sistema ali, em vermelhinho, né, lá na figura, e o hipocampo junto com a amígdala. Então, é bem lá no centro mesmo, Patrícia. E aí, nós temos os estados emocionais. Como bem a Fabiana falou, e a gente não vai ficar retomando, porque ela comentou extremamente detalhadamente, de uma forma primordial. E aí nós temos atenção e motivação a partir desses elementos. Os estados emocionais positivos, os estados emocionais que nos levam a perceber de forma mais, vamos dizer assim, ele consegue promover a captação
de tudo que existe ao nosso redor. Então, nós vamos perceber que as informações, elas estão diretamente relacionadas com essas informações sensoriais, as informações emocionais, perdão. Então, a nossa emoção, ela, na verdade, depende muito desse sistema. E aí, o que nós podemos dizer é que existem circuitos de recompensa no nosso cérebro. Nós somos indivíduos movidos à sedução. Nós somos indivíduos movidos ao prazer. Nós não somos indivíduos movidos a situações aversivas, porque a gente sempre vai acionar esse circuito que vocês estão vendo aí na flechinha, em verde, que sai, né, que parte aí justamente do nosso sistema límbico e vai até essa região aí, que é a região orbital, onde está a memória do curto prazo. Então, na verdade, vejam só, esse sistema ele vai interferir diretamente na nossa atenção e na nossa motivação e também na nossa cognição. Então, tão sedutor quanto o morango com chocolate, nós temos que ser com os nossos conteúdos. Nós temos que ser com as nossas aulas, porque é isso que os nossos estudantes esperam de nós. E aí, além daquilo que é bom, existe também aquilo que não é. Então, como a Fabi falou muito bem a respeito do branco, e nós temos ali as glândulas suprarrenais que liberam o cortisol, né? E que vão liberar também a adrenalina, e, consequentemente, isso vai fazer com que haja o esquecimento, né? E aí ocorre o famoso branco. Então, todo esse mecanismo está relacionado com o aprendizado que não se fixou, com a informação que não foi fixada. E agora, José, será que o sujeito aprendeu? Não, ainda não, né? Tem mais algumas coisas aí para a gente levar em consideração. Então, nós temos a informação, ela passa pela memória de curto prazo, vai para o nosso hipocampo, e o hipocampo vai dizer, bom, eu vou guardar ou não isso? Será que ele retém tudo, todas as informações? Mais importante do que reter na memória é esquecer. Vocês imaginem se nós guardássemos tudo e todas as situações em que vivemos. Seria muito triste e muito, vamos dizer assim, complicado, e nós ficaríamos num processo até mesmo doentio da convivência. Então, esquecer é mais importante do que lembrar. E nós lembramos daquilo que realmente interessa. Então, para reter na memória e aprender, nós precisamos, primeiro, de tempo, de reações bioquímicas, de alterações das sinapses e também da influência do meio externo. Então, as memórias de curto prazo podem ser de curto e de longo prazo, e todas são gerenciadas no hipocampo. Então, a memória de curto prazo, só para diferenciar, ela pode ter em torno de 6 horas, e ela vai permitir, como falamos, a coerência do contexto e da situação. Elas não ocorrem intensas reações bioquímicas, são reações bioquímicas, vamos dizer assim, passageiras, e elas não sofrem influência nem do meio externo e nem do meio interno, e, portanto, não apresentam alterações simpáticas e não se traduzem em aprendizagem. O que nós podemos dizer que realmente fica retido na nossa memória é o tempo, que deve ser mais longo. São os neurotransmissores, são basicamente os mesmos de memória de curto prazo. A diferença é que eles são mantidos por mais tempo nas sinapses, né? Ocorre a influência da amígdala e, portanto, de informações sensoriais, de informações hormonais, como no caso do cortisol, que nós falamos. Em excesso, o cortisol ele ocasiona o branco ou o esquecimento, mas em pequenas quantidades ele é importante e geram alterações nas sinapses e nas moléculas informacionais que correspondem ao DNA dos núcleos dos neurônios. Então, quando nós pensamos em alterações, nós vamos ver esse neurônio aí, e ele parece que está cheio de
pequenos pontos. Cada ponto desse é uma conexão com outros neurônios. Então, imaginem que esses pontos eles são chamados de espinhas dendríticas. E eles servem para ligar um neurônio a outro neurônio. Essas espinhas ou espículas, elas podem estar presentes ou não. E é isso que vai fazer com que nós tenhamos uma retenção ou não daquela informação. Então, nessa figura, nós vamos ver aí o primeiro, no primeiro quadrado, né? Na verdade é um retângulo, e aí apresentam algumas dessas espículas dendríticas. À medida que a gente lê uma única vez, como mostra na figura, vocês podem ver que as espículas se modificaram. E aí, como é que eu faço para reter na memória? Todos esses processos que nós vimos, na verdade, vão fortalecer essas espículas. E aí sim, um neurônio se conecta com o outro de forma muito fortalecida. E não adianta eu ler uma vez. Eu tenho que ler uma vez, um dia, 2 dias, 3 dias, pelo menos 5 dias, para que a gente possa ter a formação dessas espículas. Além disso, nós vamos ver que o neurônio ele começa a se modificar. Então, se vocês observarem lá, no primeiro, de milissegundos, de segundos, de minutos e horas, nós vimos uma modificação da estrutura do neurônio e, consequentemente, isso também favorece a retenção da memória. E a pergunta é, como são os nossos estudantes hoje? Eles têm muita informação, de fato, mas será que eles aprendem tudo que vem? Não. Nós sabemos que são jovens que acabam tendo muito contato hoje, principalmente com a internet. E é importante a gente estarmos atentos à questão da internet, das redes sociais, do uso dos smartphones, dos aparelhos, do videogame. Tudo isso interfere na forma de aprender desses estudantes. Então, é importante que nós também tenhamos isso. Eles aprendem de forma diferente das que aprendemos no passado. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque a luz ela vai afetar, principalmente à noite, quando o jovem, o estudante, ele fica muito tempo no videogame, no celular, nas redes sociais, e essa luz interfere diretamente na glândula pineal, que impede o sono. Existe uma pesquisa que nós dormimos menos 2 horas em toda a população mundial. Ou seja, a população mundial está diminuindo o seu tempo de sono, em média, de 2 horas, segundo a Fabi, que contou esse fato para nós, desse estudo, né, Fabi? E aí, o que isso significa? Significa que... por que nós estamos falando do sono? O que isso tem a ver? É que é exatamente quando nós dormimos, principalmente antes da meia-noite, é que essas espículas dendríticas são fortalecidas em memória. Então, se dormimos pouco, se os nossos jovens dormem pouco, eles vão ter dificuldade em reter na memória a informação que nós passamos. Nós temos a nossa realidade, o maior número dos nossos estudantes aqui da Unifeob são estudantes que chegam em casa tarde, que vão chegar e muitos deles vão fazer algum exercício, que muitos deles vão continuar na internet até 1, 2 da manhã. E aí a gente quer que eles retenham na memória aquilo que nós falamos. Nós precisamos estudar mais sobre isso e falar mais sobre isso, até para pensar em estratégias melhores de memorização daquilo que a gente ensina. Pessoal, agradeço. Muito obrigada. E agora vamos aí passar para a Patrícia, que vai fazer as perguntas. Muito obrigada, Cíntia, Fátima. A Fátima, o que eu estou pensando? Gente, um beijinho para a Fátima, inclusive. Se estiver assistindo. Obrigada, Fabi. Eu queria falar 2 coisas, uma séria e uma não tão séria, né? Uma séria, é sério. É muito interessante, né? Quando a gente, numa noite, eu não sei se quem está assistindo percebeu isso, numa única noite a gente conseguiu ter
3 olhares diferentes sobre o processo de aprendizagem e o quanto esses 3 processos de aprendizagem, essas 3 formas diferentes, né, essas 3 análises, elas se unem dentro do nosso projeto. E eu não estou aqui fazendo propaganda enganosa, não. Então, quando a gente discute, né, o processo de aprendizagem, quando a gente trabalha com a ideia dos processos cognitivos, com a importância de fazer um encontro, né, nós usamos bastante essa terminologia, né, fazer um encontro sempre ligado a outro encontro, que dá essa distância, normalmente de uma semana, e que a gente traga, né, a possibilidade do estudante continuar aprendendo durante a semana, a gente está trazendo essas pesquisas, a gente está trazendo o resultado dessas pesquisas, sejam na área da psicologia, seja na área neurológica, seja na área da educação, do processo de aprendizagem dentro do campo social, né, para dentro do nosso curso, para dentro da Unifeob. Isso é muito legal, né? Eu fico bastante feliz, honrada de participar desse projeto e saber que a gente está aqui discutindo algo para efetivamente trazer uma mudança para a vida das pessoas, né? A gente vai abrir agora para perguntas. O que eu ia falar de engraçado é que primeiro, gente, eu legitimo o meu sono, é importantíssimo dormir, isso é muito bom, né? E segundo, que a gente precisa das perguntas de vocês para a gente poder animar e valer a pena não dormir, né? Então, assim, para a gente animar e desenvolver o nosso sistema, o que é mesmo? Límbico, né? Para a gente desenvolver, aprender bastante, tá? E aí tem uma pergunta aqui, já para começar, uma pergunta para a Cíntia. Cíntia, como exercitar a memória permanente? Você tem alguma dica? Bom, da mesma forma que a gente tem que fazer o exercício exercício físico para manter a musculatura, o exercício físico para manter a memória é ler, estudar. Praticar. E não tem outra forma a não ser essa. Tem jogos, né? Existem alguns jogos que ajudam nessa questão da memória. Então, quebra-cabeça, palavra cruzada, o sudoku, né? São exercícios que ativam a nossa memória. Isso é importante também. Você sabe, quando eu era adolescente, na faculdade, eu falava assim, olha, é que cérebro não tem celulite, porque eu treino ele. Eu nem sabia disso. Né? Porque... Você sabe que questões, até como a gente mudar o relógio, né, de braço para você treinar, porque é muito automático fazer isso daqui, né? Então, você muda, você já está também trabalhando. Escovar os dentes, né? Trocar as mãos para escovar os dentes, são exercícios que nós vamos fazendo e que ajuda muito nessa questão de memória, de atenção. Por isso que dizem que pessoas que escrevem com as 2 mãos, né, sim, desenvolvem... ambidestras, né? Vamos aí. Segunda pergunta. Culturalmente, o esquecimento é visto como um fator negativo, mas não podemos entender que esquecemos aquilo que não foi significativo para a gente. A gente já esqueceu, né? Porque se não foi significativo, a gente já esqueceu. E é aquilo que a Cíntia falou da memória curta, né? Da memória de curto prazo. Não só a memória de curto prazo, mas também a memória de longo prazo. Uma coisa que é muito importante é que, assim, o nosso hipocampo, ele guarda aquilo que ou é muito bom ou é muito ruim. As situações intermediárias, elas não são importantes. É que nem água. Se ela é muito fria, a gente acha muito ruim. E se ela é muito quente, a gente também. Mas a água morna, ela não, vamos dizer assim, ela não desperta uma sensação. Então, para que a nossa amígdala entenda e consiga fazer conexão com o hipocampo, é necessário que nós
tenhamos essa percepção ou daquilo que é muito ruim ou daquilo que é muito bom. As informações intermediárias a gente esquece. E, obviamente, que a gente vai lembrar daquilo que é muito bom, porque principalmente está ligado com aquilo que a gente falou, que são as informações prazerosas, né? E tem também, né, algo que eu estudei quando estava trabalhando com memória, né? Memória, o estudo da memória para o entendimento de um momento histórico, né? E o que os estudiosos falavam é que a nossa memória, ela também é construída, né? E ela é ressignificada, né? Ao longo da nossa vida. Então, aquele evento, né, aquele episódio que a gente não esquece, né, a gente não esquece o episódio, mas a interpretação do episódio, ela se altera ao longo da nossa vida, né? Eu lembro de ter assistido uma palestra ou uma oficina, não lembro ao certo, por falar nisso, mas eu lembro da situação, que é quando a gente olha uma foto nossa, relativamente recente, mas de quando você tem 30 anos, aí você olha uma foto de quando você tinha 17, você fala, nossa, que brega, que horrível, que cabelo horroroso, né? Acontece que quando você chega aos seus 60, 70 anos, você olha a mesma foto, lembra do episódio, mas você vai falar, nossa, como eu era nova, né? Não tinha cabelo branco. Então, essa interpretação, né? Essa ressignificação que os episódios têm, né? Dentro da nossa história. Né? A gente passa a dar um outro olhar, um outro sentido para aquilo, né? E esse sentido, né, tem muita ligação, né, tem ligação direta com o ambiente externo, né, com a história da nossa vida, né? Conforme a gente vai vivendo e se relacionando e criando outras situações, a gente vai ressignificando aqueles episódios, aqueles momentos. Tem uma pergunta aqui especial para a Fabi, ó. Fabi, por que é tão difícil controlar a nossa emoção? E como é difícil, né? Esse equilíbrio emocional, ele realmente é muito difícil, mas não é impossível, tá? Eu costumo dizer que todo mundo sente raiva, e nós podemos sentir raiva. O que nós não podemos é sair quebrando tudo, batendo nas pessoas, maltratando o outro. Então, ter esse controle da emoção é ter um controle, né, do seu próprio corpo. Hoje nós falamos, né, da questão da respiração. O quanto a respiração ela traz esse controle para as nossas emoções. Quando nós temos um pensamento negativo, né, eu escuto muitas pessoas falarem, substitui por um positivo. Não é tão fácil assim. Por quê? Porque aquele evento que trouxe aquele pensamento negativo, ele vai ficar ali. Uma hora ele vai aparecer de novo. Então a gente tem que se perguntar, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou assim? Eu preciso estar assim? Então a primeira coisa é você conseguir identificar a sua emoção. E depois você trabalhar na percepção do seu corpo, trabalhar a sua respiração. Tem um exercício que eu falo que ajuda muito quando a gente está num momento muito agitado, em que nós não estamos bem, que precisamos manter a calma, que é você puxa o ar contando mentalmente 1, 2, segura mentalmente contando 1, 2 e vai soltando contando mentalmente 1, 2, 3, 4. Isso vai trazendo uma calma e vai trazendo um controle maior para as nossas emoções. Eu só queria complementar isso que a Patrícia falou, que eu achei bem interessante, a Fabi falou, então, nós estamos tudo misturando as bolas aqui. Que com relação à questão por que é tão difícil a gente controlar as nossas emoções, tem a ver com a questão também das espículas dendríticas, né? E tem a ver também com a nossa personalidade e cada vez que a gente aciona mais esses processos de ansiedade ou mesmo os processos de raiva. Então, nós temos os nossos temperamentos, que a Fabi
né, fala com propriedade, mas a gente tem as facilitações sinápticas de determinados circuitos nervosos na amígdala que vão fazer com que eu tenha um temperamento X, Y, Z, que eu consiga controlar mais ou menos. E à medida que a gente passa para o processo de respiração, nós vamos acionar determinados circuitos nervosos, como, por exemplo, o parasimpático, que vai favorecer a diminuição da nossa frequência cardíaca, que vai favorecer a diminuição da nossa pressão arterial e, consequentemente, a gente chega nesse processo de um respirar melhor, né, de uma calma melhor. A respiração diafragmática, né, porque quando nós estamos muito agitados, a respiração ela fica toda aqui, né? Aí vem a tensão junto. E essa respiração diafragmática, ela também ajuda muito nesse controle. Posso dar um pitaco que não tem ligação direta com as explicações de vocês, mas volta para uma questão que eu trouxe, que é externa, né? Que é a questão do que se espera daquela pessoa. Muitas reações são reações que as pessoas têm porque esperam que ela tenha essa reação. Isso é muito comum, né, nos jovens, quando a gente percebe o relacionamento amoroso, por exemplo, e tem a questão da reação do ciúme. Né? Mesmo que ele não esteja, ele cria a situação porque ele tem que ter um personagem, ele tem um papel social ali, né? Ele tem um papel, né, dentro daquela relação entre o namorado e a namorada. E isso a gente pode expandir, né, para as relações sociais mais complexas. Né? Que tipo de reação, né, de emoção se espera de um professor? Que tipo de reação que se espera de um juiz, né? Então, há também uma imposição por parte da sociedade, né, cultural, que define muito das nossas reações. Né? Então, mesmo sem compreender todo esse processo, né, sináptico, né, que ocorre, existe externamente uma série de fatores que nos ensinam, vamos dizer assim, né, como reagir, né, o que eu tenho que fazer naquela determinada situação. Né? Então, vale aí só para dar pitaco. Tem acho que mais uma pergunta. O professor tem maior probabilidade de manter a memória permanente? Eu acho que sim, né? A minha experiência diz que sim, por um motivo muito simples, né? A gente exercita demais, né? E naquela pirâmide, né, de aprendizagem, de percepção de aprendizagem, a gente fala, né, que ensinar é a melhor forma de aprender, né? Então, é muito legal quando a gente fala de aprendizagem por experiência, não é? Então, no meu entender, professor, ele tem realmente uma possibilidade muito maior. O que significa, gente, que a gente tem uma possibilidade menor de ficar caduco, né? Isso é bom. Isso que a Paty respondeu, que a gente precisa levar em consideração, nós aprendemos em torno de 20% vendo as pessoas falarem, né? Em torno de 50% assistindo vídeos, 80% praticando, e nós aprendemos 90% ensinando. Então, o mecanismo de ensinar, ele realmente a gente aprende muito mais do que os nossos estudantes quando nós ensinamos. Então, caramba, né? Acho que sim. Olha, aqui tem perguntaram assim, pediram, né, para a gente falar um pouquinho sobre o medo, né? Muitos têm medo de errar e acaba desistindo de tentar, né? É incrível isso mesmo, né? Eu acredito que a Fabi vai falar da diferença entre medo e pânico, né? Porque a insegurança é boa. Né, eu aprendi isso, né, que a insegurança ela não é ruim, ela é importante porque ela nos deixa atenta, ela nos faz pensar no que queremos, né, ela nos põe em questão, em xeque. Né? O problema é quando isso gera um pânico,
tão grande, né? Um medo tão grande que faz com que a gente pare de tentar, né? Desista, né? Não faça aquilo. Então, mas acredito que a Fabi e a Cíntia possam falar mais sobre isso. Então, o medo, nós temos um sistema fisiológico chamado de luta ou fuga, né? Como a Patrícia falou, esse sistema é um sistema importante porque ele faz com que a gente, vamos dizer assim, nos proteja. É o nosso instinto de autopreservação. Então, ele realmente é importante. Ele só não pode ser em demasia. Quando em demasia, nós vamos percebendo que o medo ele vai promover uma série de alterações do nosso sistema límbico, que é como a aprendizagem, que ao invés de nos impulsionar a motivação, faz com que nós fiquemos paralisados. E aí a gente acaba desistindo, né? Por conta desse medo. Antigamente, os nossos medos, quando homens da caverna, eram completamente diferentes dos de hoje. O medo era sobrevivência, fugir, caçar para ter alimento. Hoje nós não precisamos disso, mas os nossos medos foram sendo traduzidos em outras circunstâncias. Então, na verdade, o medo ele é importante, né? Porque nos protege. Imagina se não tivéssemos medo de nada, né? Entraríamos numa rua escura à noite, sozinhas, sem pensar em de repente ser assaltado. Atravessaríamos uma rua sem olhar para os lados se está vindo carro ou não. Então, o medo é importante ter medo. Só que o medo, ele não pode paralisar, porque aí a gente já fala em pânico. O pânico é aquilo que paralisa a sua vida, que te impede de fazer alguma coisa, né? O pânico é aquela situação em que você não sai de casa porque você tem medo que aconteça alguma coisa, tá? Então, é importante ter medo, mas o medo não pode te impedir de fazer aquilo que você quer e aquilo que você tem vontade. Pessoas muito perfeccionistas, elas têm medo de errar. E esse medo de errar impede com que elas, muitas vezes, façam aquilo que elas têm vontade. Por quê? Porque elas estão sempre preocupadas com o julgamento do outro. E esse julgamento do outro, que de repente eu não dou conta disso, me traz esse medo, me paralisa e aí eu não tento. Tá? Então é importante controlar o seu medo para que seu medo não vire um pânico. Posso fazer uma pergunta? Porque quando a gente fica com muito medo, mas muito medo, que eu entendo deva ser um sintoma do pânico, um dos sintomas, mas a gente treme. Justamente por conta desse sistema, né? Então, nós temos um sistema que é chamado de sistema nervoso simpático, que ele vai acionar esse sistema de luta ou fuga. O tremor, o aumento da circulação, o aumento do batimento cardíaco, o aumento da pressão arterial, os pelos ficam em pé, eriçados, aumenta a sudorese, são respostas fisiológicas que te preparam para duas situações, ou você luta ou você foge. Mas eu tremo tanto que eu vou morrer, né? Vou ficar lá, o bicho vai me comer. O que acontece é que essas são reações fisiológicas desse sistema do medo, né? E uma coisa que é muito importante e interessante que até o nível de coagulação sanguínea aumenta durante esse processo. Porque se houver um extravasamento de sangue na luta, você tem um aumento da capacidade até de coagulação do sistema sanguíneo para evitar uma hemorragia, por exemplo. E aí, como você hiperventila o seu cérebro, porque você respira muito rápido, né? Você tem aquela sensação de que vai ter um ataque cardíaco, você não consegue ver a situação, analisar a dimensão da situação, né? Para saber se você realmente precisa ter toda essa reação. Nesse sentido do exagero, né? Do pânico, de ter pânico. Bom, tem uma pergunta aqui, que é: o que vocês acham de estratégias mnemônicas na aprendizagem e memorização? Eu não acho nada, porque eu não sei o que é mnemônica. Memória. Ah, tá.
Obrigada. Eu acho que a Cíntia pode falar melhor, mas eu vou falar como educadora. Depende muito do processo de memorização, né? Se ele for uma estratégia de memorização para algo que seja essencial, por exemplo, numa determinada prática, ela vai ter uma importância, ela vai ter significado e essa memorização vai naquele processo todo que a Cíntia colocou, se for procedimental, de naturalização, né? Ele faz quase que automático, né? Então, ele memorizou de tal forma que ele vai lá e ele vai fazer aquilo com maestria, né? Ou falar aquilo com maestria. Por quê? Porque ele vai memorizando isso e isso vai ficar na memória de longa duração. O problema são estratégias de memorização sem sentido, né? Sem o porquê, né? É a memorização pela memorização. E aí, isso sim, traz um tempo gasto à toa. Por exemplo, assim, eu vou pegar o caso da situação da biologia, né? Nós temos que o nosso estudante ele precisa saber, por exemplo, o sistema de classificação de animais, de vegetais. Então, imagina um profissional que vai trabalhar num campo de conservação, para conservação de um ambiente natural. Ele tem que saber identificar aquela árvore, aquele arbusto, aquela planta. Então, não tem outra forma a não ser ele desenvolver estratégias de memorização para conhecer aquele ambiente que ele precisa trabalhar. É a ferramenta de trabalho dele, né? Então, é o que a Patrícia falou. Tem um sentido, tem um propósito. À medida que a gente impõe esse propósito, esse sentido, a memorização ela se torna até mais fácil. Agora, quando o indivíduo ele não compreende aquilo que ele está aprendendo no contexto dele, e se não faz sentido para ele, fica muito difícil até mesmo essas estratégias de memorização. Não que elas não sejam válidas, mas ele vai guardar por um tempo, e se ele não usar, lembra da espícula dendrítica? Ela desaparece. Um modelo que eu vejo muito que funciona é aquele professor que ele inicia a aula dele com uma pergunta, com uma reflexão. E aí, conforme os estudantes vão trazendo o conhecimento que eles já têm, e o professor vai introduzindo o conhecimento que ele precisa passar naquela aula, isso vai sendo construído, professor, estudante. E esse processo, né, ele fica muito mais significativo para o estudante do que o professor só chegar lá na frente e despejar o conteúdo, né, que muitas vezes não faz sentido nenhum para esse estudante. O professor falou lá 3 horas e ele não absorveu nada do que ele precisaria absorver. O processo de repetição também ajuda muito nessa questão da memorização também. Principalmente se ele for procedimental, né? Então, a prática do procedimento, né? Os conteúdos factuais, né? Sim. Que indicam fatos, datas, que na verdade são conteúdos que necessitam desse processo para aprender, né? De memorização. Né? A questão do mapa mental, né? Então, conforme vai tendo aquela interação em sala de aula e vou colocando as palavras-chave, aquilo também vai fazendo sentido, vai tendo um significado. E vai gerar uma memória. E vai gerar uma memória. Eu acho que a questão é legal da gente colocar o seguinte, a estratégia pela estratégia, ela não tem significado, né? Então, o professor, ele tem que saber em que momento ele vai usar aquelas estratégias de memorização e envolver os seus estudantes nesse processo de memorização. Na verdade, o processo de memorização é um processo que vai acontecendo, né, ao longo desse processo de aprendizagem, né? Tem mais uma pergunta para que a gente fale um pouquinho mais sobre a importância de sensibilizar os alunos para temas ligados à cultura, especialmente os temas ligados à literatura e linguagem artísticas. Boa pergunta. Eu ousaria dizer que foi o Hélio. É o nosso professor de literatura, um dos nossos professores de literatura.
Por que é importante, né? É aquilo que a gente estava falando sobre a ampliação do nosso capital cultural, do nosso capital intelectual, né? Quanto mais você tem, né, uma possibilidade de conhecer o mundo, de compreender o mundo por meio de outra linguagem, que não a linguagem técnica ou que não a linguagem científica, né, com uma outra forma de explicação, que é normalmente como nós chamamos da linguagem artística, ela vai trazer um processo de aprendizagem que vai... agora eu vou usar os termos, ver se eu vou usar os termos corretos da Cíntia, mas ele vai envolver outros sistemas, né? Porque tem toda uma questão de sentimento, de envolvimento, e aí aquela frase, ou aquele quadro, ou aquela música, né? Ela vai trazer um significado. Então, a aprendizagem, a ampliação do nosso capital cultural, da linguagem artística, seja a escrita, seja a plástica, seja a música, né? Ela é extremamente importante no nosso processo de sociabilização e no nosso processo de aprendizagem, né? A gente brinca que cultura não faz mal a ninguém e nem ocupa espaço, né? Então, seria um pouco isso. A gente fala muito de formar para o mercado, né, de trabalho, mas a gente também trabalha com a formação daquela pessoa como pessoa, né, como um indivíduo que tem seu potencial e sua possibilidade de aprender uma série de linguagens e não só a linguagem técnica daquela profissão. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa? Olha, nós temos uma pergunta do nosso pró-reitor. Tudo se materializa no sistema nervoso central, Cíntia? Quando se trata dessa questão de aprendizagem, de memória, sim, nós não podemos dizer que é em uma única estrutura, né? Então, nós vimos aí que são várias estruturas que se relacionam e que essas estruturas relacionadas que formam esse processo cognitivo, contextualizado, vai fazer com que realmente a gente tenha a questão da aprendizagem, da memória no sistema nervoso central preponderantemente. E agora, acho que nossa última pergunta, né? Porque, segundo as professoras aqui, a gente precisa dormir. É isso? Né? Para a gente ficar mais inteligente. A higiene do sono. Tem que desligar as luzes, inclusive, né? Tem muita luz aqui. Dormir à noite, né? Dormir à noite, é muito importante. Tem que dormir à noite, não durante o dia, viu, gente? Quem está pensando que é importante, que faz bem dormir durante o dia, é à noite que é para dormir. Calma, vamos dar uma luz nessa história. Não adianta substituir a noite pelo dia, né? A gente precisa dormir à noite. Porque, como a gente comentou, a questão da pineal, né, que vai fazer com que nós tenhamos vamos dizer assim, é quando o nosso cérebro se organiza, e ele se organiza, né, as sinapses, aqueles elementos todos que nós falamos, eles se organizam nas noites de sono, mas quando a gente dorme de noite. Porque dormir durante o dia não é a mesma coisa, né, por conta da luminosidade. Do sono, né, acarreta inúmeros problemas, não só fisiológicos, né, mas na capacidade de atenção, de concentração, aumenta a nossa ansiedade, então dormir é muito importante. Então, para dormir, vamos para a nossa última pergunta. A diversidade de atividades potencializa a aprendizagem? Sem dúvida, né? A gente precisa lembrar que várias pesquisas e estudos já nos mostraram que existem as chamadas diferentes inteligências, né? As pessoas aprendem de formas diferentes, né? Então, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais de ouvir, né? Tem gente que aprende mais fazendo, né? Com desafios. O importante é que a gente reconheça essas diversas formas de aprendizagem e utilize essas diversas formas durante as nossas aulas. Mas tem uma questão que eu acho que é o
calcanhar de Aquiles, né, de todo e qualquer professor. Desenvolver diversas atividades, a gente estuda, a gente aprende, a gente vai lá e desenvolve. Mas temos ainda muita dificuldade na hora da avaliação, de avaliar essas diversas aprendizagens, porque do que adianta exercitarmos diversos processos, diversas estratégias de aprendizagem, se no final o que você vai cobrar é a escrita de uma prova, né? Então, se nós não transformarmos as nossas estratégias de aprendizagem diferenciadas em momentos permanentes de avaliação, nós é como morrer na praia, né? A gente nadou e morreu na praia, porque exatamente, a gente desenvolveu estratégias diferentes, aí chegou no final do semestre, a gente deu uma prova escrita com pergunta e resposta, né? Então, literalmente, a gente morreu na praia. Então, o nosso desafio é pensar essas estratégias diferenciadas, aplicá-las e transformá-las num processo de acompanhamento e de avaliação. O professor precisa, né, quando ele for preparar a aula dele, pensar no perfil do estudante dele. Como a Patrícia colocou, né, pensar naquele estudante que é visual, naquele que é auditivo, naquele que é sinestésico, né? Então, pensar nesse perfil do estudante para que a aprendizagem ela chega de uma forma com qualidade, né, de uma forma tranquila para todos esses estudantes. E a questão da avaliação é realmente algo que nós precisamos repensar muito na educação. Porque, como nós falamos aqui, né, a questão de falar em prova, em avaliação, gera um medo muito grande. Então, aquele estudante que de repente estudou, mas na hora ficou nervoso, aí liberou o cortisol, teve um branco, quer dizer que ele não sabe nada, ele não aprendeu nada? Então, é algo que nós precisamos repensar, a questão de como fazer a checagem do conhecimento lá com o nosso estudante. Cíntia, quer falar alguma coisa para a gente finalizar? Quais são suas últimas palavras da noite? Eu acho que com essa questão aí da última pergunta também, para contextualizar e encerrar, nós temos 8 inteligências, né? Então, as lógico-matemáticas, as linguísticas, as espaciais, as naturais, e a principal delas é emocional, né? A inteligência emocional é a forma como a gente lida com aquelas informações, né? Como a Fabi falou, a questão do perfeccionista. E, sem sombra de dúvidas, a avaliação é ainda, no meu ponto de vista, algo que nós não conseguimos desenvolver, né? Como desenvolver essa questão de avaliar todo aquele trabalho que foi feito. E outra coisa muito importante é que a aprendizagem, no meu ponto de vista, ela é algo pessoal. Então, quando nós falamos, o nosso aluno aprendeu, será que ele aprendeu? Porque a aprendizagem é de cada indivíduo, e é individualizada, e está muito relacionada com a questão daquilo que ele gosta, daquilo que ele sente prazer de novo, né? Volto a reforçar isso. Então, é lógico que, num contexto de um curso, vão existir elementos que ele vai gostar mais, outros que ele vai gostar menos, mas, sem sombra de dúvida, eu acho que nós temos que evoluir muito nessa questão da avaliação. Nós realmente nos preocupamos muito em como transmitir o conhecimento, né? E até eu acho que não sei se é correto dizer que a gente transmite, eu acho que a gente informa algo interessante e ele é que recolhe aquela informação e traduz em conhecimento. Obrigada. Na verdade, gente, eu só chutei a bola para a próxima live, entendeu? Tipo, pode convidar a gente para a gente falar de avaliação, né? Que a gente vem. Gente, boa noite.
muito obrigada, né, a todos que ficaram aqui com a gente essa noite, que persistiram, foram resilientes, né, e ficaram conosco até agora. Espero que tenha valido a pena. A Unifiob, ela pensa esses eventos, esses momentos, que é um momento de integração. E eu tenho certeza que, mesmo distantes fisicamente, a gente, nessa noite, se integrou de forma de aprendizagem e de energia positiva. Que a gente tenha um excelente segundo semestre. E vamos começar, né, gente? Obrigada, boa noite.